Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Felipe e vou apresentar para vocês esse artigo que saiu no New England em maio desse ano, que é os dados preliminares de um estudo que foi feito usando o Remdesivir contra o placebo em pacientes internados por infecção pelo coronavírus. É um tema de suma importância, né? Eu acho que a maior parte já percebeu que a gente está passando por uma grande pandemia de coronavírus aí, então é bem relevante esse tema para a nossa prática atual. Só para falar um pouquinho do background, assim, né, do prévio que tem em relação ao Remdesivir. Esse é um estudo que saiu, cortou aqui, mas saiu em 2017, que era uma descrição lá do início do Remdesivir, que é o inibidor da RNA polimerase, e a ação in vitro e in vivo, que eram ratos, contra o SARS-CoV-1 e o MERS. E a gente vê aqui, nesses dois gráficos, do início aqui, que o uso do Remdesivir, que tinha essa sigla aqui inicialmente, diminui o título do MERS e do SARS em células do epitélio respiratório. Então, aqui visto in vitro, que realmente reduz, e aqui em vivo, que reduz a titulação em pulmões de ratos do coronavírus, do MERS e do SARS-1, né? Esse é um estudo, aí veio o Covid-19 agora, e esse é um estudo que eles viram a ação do Remdesivir em primatas, eram macacos rezos, no qual eles inoculavam o vírus e 12 horas depois já começavam o tratamento com Remdesivir. Então, é um tratamento bem precoce, assim, né, quase que profilático. E ele viu aqui nesse gráfico da esquerda aqui, principalmente no trato respiratório inferior, no bronco e na traqueia, você tinha uma diferença de concentração viral importante entre o grupo controle e o grupo Remdesivir. Quando você dava Remdesivir precoce, você tinha um curso clínico mais brando quando comparado com o placebo, e também tinha uma menor manifestação radiológica quando você usava Remdesivir. E aí, de estudo clínico que a gente tem prévio a esse estudo chinês, que saiu também nesse ano, que ele usava o Remdesivir para pacientes internados com Covid, foi um estudo clínico randomizado, que tem algumas peculiaridades que eu vou falar para vocês já já. A maior parte dos pacientes, isso é uma parte da tabela 1 do estudo, a maior parte dos pacientes eles precisavam de O2 em baixo fluxo, 80% dos pacientes no estudo. Ele foi interrompido por baixo recrutamento. Aparentemente, a China, por medidas de saúde pública, conseguiu controlar a epidemia, e aí caiu bastante o recrutamento. Eles não conseguiram atingir o número de pacientes, e mostrava que não tinha uma diferença da melhora, né, da cura com o uso de Remdesivir e no controle. Uma coisa que ele mostrou é que talvez se você iniciasse precocemente, antes dos 10 dias, talvez você tivesse um benefício do uso do Remdesivir. E agora, passando para o nosso estudo, só começar falando pela metodologia PICO, qual é a ideia do estudo. A população era adultos internados com infecção pelo coronavírus. A intervenção era o uso do Remdesivir contra o placebo, e o desfecho primário era o tempo para melhora. É um estudo prospectivo, multicêntrico, foram 60 centros de diversos países, randomizado para receber para receber Remdesivir ou placebo, e essa randomização era estratificada por centro e por gravidade. E era um estudo duplo cego. Os critérios de inclusão eram critérios sugestivos de acometimento pulmonar pelo Remdesivir, então, seja um critério radiológico, infiltrado, bilateral, a saturação periférica menor do que 94 em ar ambiente, ou uso de O2 suplementar, ventilação mecânica ou ECMO. E os pacientes todos deveriam ter um PCR confirmando a infecção. Os critérios de exclusão que não estão no texto original, eles só são encontrados no material suplementar, era se o paciente estivesse participando de outro ensaio clínico, se tivesse alguma evidência de lesão hepática, alguma insuficiência renal, com clearance de creatinina menor do que 30, ou terapia substitutiva renal,
e esse dado aqui você só vai encontrar no protocolo, nem no material suplementar, nem no texto principal ele tem. Se ele tiver alergia à medicação ou ao veículo, gravidez ou lactação. E a intervenção era basicamente o Remdesivir, que no primeiro dia ele fazia 200 miligramas intravenoso, seguido por 100 miligramas por dia até o 10º dia, enquanto placebo, que era feito da mesma forma intravenosa também. O desfecho primário que ele avaliou, eles pensaram inicialmente, era a mudança de categoria na escala ordinal no 15º dia. Vou explicar. Essa é a escala ordinal que ele classificava todos os pacientes, e os pacientes de 4 a 7, então eram todos os pacientes hospitalizados, o número 4 sem necessidade de O2, 5 com necessidade de O2 a baixo fluxo, 6 O2 com alto fluxo ou VNI e 7 ventilação mecânica. Esses eram os pacientes que receberiam, que seriam randomizados para placebo ou Remdesivir. E aí no 15º dia ele faria um corte em todos os pacientes, e se eles estivessem no grupo 1, 2 e 3, que tivesse recebido alta hospitalar, ou tivesse no hospital por isolamento, por exemplo, sem necessidade de tratamento médico, ele seria considerado como curado. Então, seria a mudança dessa categoria. No entanto, quando já tinha começado o recrutamento, acho que tinham por volta de 70 pacientes recrutados e randomizados, foi feita uma sugestão pelo grupo estatístico de mudar o desfecho primário, porque foi observado que a infecção pelo coronavírus era um pouco mais lenta, né? Era uma infecção um pouco mais arrastada. Então, talvez, no 15º dia, eles não tivessem diferença nesse desfecho. Então, esse desfecho primário que foi pensado inicialmente acabou virando o desfecho secundário principal. E aí, no lugar desse, eles mudaram para o tempo até a recuperação. E recuperação considerava a mesma coisa. Todos os pacientes do grupo 4 a 7 que seriam randomizados, se eles tivessem migrado para o grupo 1, 2 ou 3. Né? E os desfechos secundários, ele descreveu aí vários desfechos secundários, como essa escala ordinal no 15º, 22º e 29º dia, o NIOS no 15º e 29º dia, dias de uso de oxigênio, dias de uso de ventilação não invasiva ou oxigênio em alto fluxo, dias de ventilação mecânica ou ECMO, dias de internação hospitalar, eventos adversos graves e diversos desfechos laboratoriais. Análise do subgrupo que ele predeterminou seriam avaliados os subgrupos por sexo, gravidade, 3 estratos de idade diferentes e a duração dos sintomas até a randomização, se menor ou maior do que 10 dias. Para o cálculo amostral, vou tentar explicar o que eu entendi disso e depois o professor Marcelo me corrige aqui. Como o dado a ser avaliado pelo estudo era tempo até o evento, ele foi feita uma análise semelhante à análise de sobrevida. E aí, para isso, eu botei aqui o Kaplan-Meier para tentar explicar o que eu entendi. Basicamente, você vai ter no eixo X o tempo e no eixo Y a proporção de pacientes que teriam chegado até o desfecho, seja sobrevida, no nosso caso é tempo de recuperação. E aí você fazendo uma relação entre essas duas curvas, você conseguiria uma razão de eventos, né? Uma razão de sobrevida, uma razão de cura, que a relação entre as duas curvas vai ser avaliada pelo teste de log rank para ver se tem significância estatística. Essa fórmula aqui é que ele usou para fazer, que é a fórmula do log rank, pelo que eu entendi, que ele usou para estimar o quanto que ele precisaria de amostra, né? Essa letra aqui representa essa razão dos eventos, e o E seria o número de eventos para você conseguir chegar à população. E aí, para você ter um poder de 85% com um alfa menor do que 0,05, ele viu que para você ter uma razão de recuperação foi o número que ele almejou, de 1,35, então 35% dos pacientes curados com o uso de Remdesivir, você precisaria de 400 eventos. Então, 400 recuperações nos dois grupos para você ter uma significância estatística aí. Bom, então, passando agora para os resultados,
Na primeira análise interina, o estudo foi interrompido por rápido recrutamento. Nessa primeira análise já tinham tido 482 recuperações, então já tinha passado daquele número que a gente tinha visto de 400, e nesse momento o Conselho determinou que fossem divulgados os dados preliminares e que os médicos responsáveis poderiam mudar o tratamento. Então, se fosse um paciente que tinha sido alocado no grupo placebo, depois de interrompido os dados, ele poderia, inclusive, mudar para o grupo Remdesivir. E aí o flowchart, inicialmente ele viu 1.107 pacientes que tinham o critério de elegibilidade, foram excluídos parte dos pacientes, seja porque tinham critérios de exclusão ou por alguma razão não especificada, e aí 1.063 pacientes foram randomizados, 541 para o grupo Remdesivir e 522. Em cada um dos grupos, a maior parte recebeu o tratamento ou placebo, só uma pequena parte que não recebeu, ou porque foram revistos os critérios de elegibilidade, não tinham, ou porque não tinham o consentimento informado. E aí aqui a gente vê mais ou menos como é que aconteceu durante o estudo. Daqueles 531 pacientes, 531 pacientes que a gente tinha visto, nem todos receberam todas as 10 doses. Alguns não receberam, seja porque eles se recuperaram, seja porque eles morreram, ou porque perderam por questão logística ali do dia a dia, né, que ele não especificou muito bem. E grande parte ainda estava recebendo tratamento quando eles pararam de fazer o recrutamento. Isso foi mais ou menos parecido para os dois grupos, né? Não foram todos os pacientes que receberam o tratamento completo. Dos pacientes que tinham sido selecionados no momento da interrupção de dados, ainda tinha uma grande porcentagem, aqui quase quase um terço dos pacientes que ainda já tinham sido recrutados, mas ainda não tinham completado o estudo. E ele chegou no final de 538 pacientes para o grupo Remdesivir e 521 para o grupo placebo. Essa é a tabela 1, que eu cortei grande parte das coisas, mas só para pegar chamar atenção para algumas coisas. Eram grupos que eram bem equivalentes, o grupo Remdesivir e o grupo placebo. A maior parte dos pacientes tinham comorbidades, então quase 80% dos pacientes tinham comorbidades. E quando a gente vê aquela escala ordinal que ele classificou a gravidade da doença, a gente vê que a maior parte dos pacientes eram pacientes que tinham necessidade de oxigênio. Esse grupo 5, 6 e 7, ele considerou como se fossem pacientes graves. Então, a maior parte deles tinha necessidade de oxigênio, ou de oxigênio alto fluxo, ou VNI, ou ventilação mecânica, ou ECMO. O que eu achei interessante dessa tabela, assim, ressaltar, é que a maior parte dos artigos que a gente estuda, a gente vê que tem algum score de gravidade para comparar os grupos. Nesse caso, não tinha nem o SAPS, nem a Apache, nenhum score de gravidade, ele só classificou mesmo pela parte da gravidade da doença pulmonar, né? Que é uma coisa que eu fiquei me perguntando por que ele não colocou. Bom, e aí o desfecho primário avaliado. A mediana de tempo até a recuperação, a gente vê que foi aproximadamente 11 dias para o grupo Remdesivir e 15 dias para o grupo placebo, com uma taxa de recuperação de 1,32, atingindo uma significância estatística. Então, os pacientes que receberam Remdesivir, a princípio, ficaram curados antes do que os pacientes que receberam placebo. E quando a gente vai analisar pelo score de gravidade inicial, a gente vê que o grupo 5, que é o grupo que recebia oxigênio em baixo fluxo, foi o único que alcançou uma significância estatística. Então, esse resultado da recuperação mais precoce por Remdesivir foi muito puxado por esse grupo que usava oxigênio em baixo fluxo. Os outros grupos, esse dado não foi tão importante assim. E aí, só para destrinchar um pouquinho, esse é o dado, mesmo dado da tabela anterior, mas posto de maneira gráfica para a gente conseguir enxergar. Esses são todos os pacientes avaliados e a proporção que foi operada ao longo dos dias. A gente vê que aqui a mediana, então, dos pacientes
era por volta do 11º dia no grupo Remdesivir e por volta do 15º no grupo placebo. A gente pode avaliar, vendo a curva, é que parece que nesse período aqui teve uma abertura entre as curvas, mas depois ela parece que se fechou. Isso é uma coisa que a gente vai discutir mais adiante. E aí os subgrupos, esses eram pacientes que não recebiam oxigênio, então o grupo 4 daquela classificação, parece que as curvas foram bem próximas uma da outra, com o Remdesivir um pouco melhor do que o placebo. No grupo que recebia oxigênio, que foi o grupo que parece que teve maior benefício, a gente vê que realmente parece que a curva abre para os dois grupos, mantendo essa abertura até lá o 30º dia que foi avaliado. Para pacientes que recebiam oxigênio em alto fluxo ou ventilação mecânica, não teve diferença entre os grupos. E para pacientes que recebiam ventilação mecânica ou ECMO, menos ainda. Até parece que o placebo subiu um pouquinho mais aqui, mas nada que seja estatisticamente significante. O desfecho secundário-chave, que era o desfecho primário original, essa é uma tabela de suplemento que ele mostra no 15º dia de tratamento os pacientes que tinham sido recuperados, então grupo 1, 2 ou 3, que o 1, 2 tinham ido de alta para casa e 3 ainda estava por uma razão não médica. Parece que o grupo Remdesivir realmente teve uma maior proporção de pacientes curados do que no grupo placebo. Outro desfecho secundário que foi avaliado foi o número de mortes até o 14º dia. E, se a gente for fazer uma estimativa, parece que teve uma menor mortalidade no grupo de Remdesivir, 7,1 contra 11,9. Mas quando a gente pega o Kaplan-Meier disso, a gente vê que se a gente cortar mais ou menos no 14º dia, realmente parece que a curva tende a abrir um pouquinho. Mas quando a gente vai seguindo, esse não parece ser um efeito que se mantém ao longo do tempo. E aqui, esse gráfico, a letra C, novamente é o grupo que precisava de oxigênio em baixo fluxo, que aí parece que a mortalidade realmente foi menor com o grupo que tomou Remdesivir contra o placebo. E aí, todos os outros desfechos secundários que ele havia descrito no material suplementar, nesse artigo, a grande parte deles ele não chegou a mencionar. Então, acho que talvez seja uma coisa só que ele vai destrinchar aí no artigo final. Né? Análise de subgrupos, que é de subgrupos pré-determinados, cortei também algumas coisas que não eram tão interessantes. Só o que eu achei interessante ressaltar que parece que o grupo mais jovem teve maior benefício de uso do Remdesivir contra os grupos mais idosos. Aquele sinal que tinha mostrado no estudo chinês de que pacientes que receberam precoce antes dos 10 dias, nessa análise de subgrupo, parece que não teve tanta diferença de um para o outro. E, mais uma vez, mostrando para o grupo 5, que é o grupo que recebeu oxigênio em baixo fluxo, teve o maior benefício quando comparado a todos os outros subgrupos de gravidade. E a tabela de eventos adversos eu cortei porque era uma tabela muito extensa, mas só para pegar o geral, não houve maior número de eventos adversos com o uso de Remdesivir, que mostra até um sinal de maior número de eventos adversos para o placebo. Então, as conclusões do autor para o artigo é que o Remdesivir melhora o tempo de recuperação dos pacientes, 11 dias para o Remdesivir contra 15 dias para o grupo placebo. O principal grupo beneficiado foi o grupo que recebia oxigênio em baixo fluxo e parece ser uma medicação segura. Bom, e agora só vou trazer algumas coisas que eu fiquei me perguntando com todas essas análises do artigo. Ele viu o tempo até a recuperação dos pacientes, né? E nessa análise do 15º dia, ele viu que realmente parecia ter mais pacientes que haviam se recuperado com o uso de Remdesivir. Só que esse é um efeito que ele é tempo limitado. Até o 15º dia, a gente vai ver que houve uma melhora com o uso de Remdesivir, ou ele vai ser um efeito que se mantém ao longo do tempo. E aí, só para entender melhor, eu peguei a curva aqui de recuperação dos pacientes e, cortando no 15º dia, parece realmente que o Remdesivir cura um pouco mais do que o placebo. Mas se a gente estendesse isso e fosse ver mais lá para frente,
Será que a gente ainda encontraria essa diferença? E aí tem dois cenários possíveis, né? Ou essa diferença realmente se mantém e o Remdesivir é melhor do que o placebo, então ele cura mais pacientes, ou se for algum efeito tempo limitado, pode ser que você apenas dando Remdesivir, você curou os pacientes que já iriam se curar de qualquer forma, você só curou eles de uma forma um pouco mais precoce. Então é uma dúvida que a gente fica aí por um artigo que foi interrompido precoce e não foram divulgados todos os dados ainda. Então, acho que é uma coisa, é um dado bem, bem delicado assim, para a gente analisar. Eu acho que para a gente que trabalha em terapia intensiva, analisando os subgrupos ali, eu acho que os pacientes que a gente lida não teriam muito benefício, né? Porque são pacientes sempre com alto fluxo de O2 ou ventilação mecânica, que no trabalho ele não mostrou nenhum benefício. E acho que há muitas perguntas a serem respondidas ainda, que o artigo deixou em aberto, né? Então, é isso. Bom, legal, Felipe, muito bom. Bom, gente, então, vamos lá. Quais são as observações que vocês têm aí para fazer? Renata? Na verdade, eu tenho uma pergunta, porque acho que eu não peguei direito, assim. Quanto tempo que eles deram o Remdesivir para os pacientes? Teve algum corte de quanto tempo da duração? E se teve alguma diferença entre os pacientes que estavam numa fase mais precoce e uma fase mais tardia? Todos os grupos eles receberam 10 dias de tratamento. No primeiro dia foram 200 miligramas e depois 10 miligramas. Ele só interrompeu o tratamento se o paciente morresse, obviamente, ou se o paciente se recuperasse antes e ele fosse de alta para casa, por exemplo, e ele parava de receber o tratamento. Era só intra-hospitalar. Até no flowchart tinha uma parte do grupo que não recebeu todas as 10 doses, né? Recebeu só uma parte delas. Uma coisa... Desculpa, gente. Uma coisa que eu achei, assim, interessante nesse estudo, que eu estava pensando, é porque eles criaram, né, essa escala de 1 a 8 para sintomas, para gravidade do quadro, tudo. E aí eles estabeleceram esse limiar aí, né, de até o 3 para considerar o paciente recuperado. E eles avaliam a melhora dos pacientes e consideram como resultado positivo quando ele cai para baixo do 3, né, de 1 a 3. Então, me parece meio óbvio que os grupos mais próximos do 3 se beneficiariam mais. Quer dizer, eu acho que é mais fácil você dar medicação para o paciente que está lá naquele nível 5, que é o oxigênio em alto fluxo e tal, do que o paciente que estava em, sei lá, pronado, ventilando, ventilação mecânica, cair para o recuperado, lá para o nível 3, em 15 dias, né? Então, acho que fica um pouco difícil de avaliar o benefício, na verdade, da medicação para os pacientes mais graves, talvez, né? Acho que fica uma coisa, talvez, um pouco mais evidente, se é que existe realmente esse benefício nos grupos mais leves, mas acho que perde muito a capacidade de a gente conseguir avaliar nos grupos mais graves essa resposta. Não sei se vocês têm essa impressão também. Só uma observação, assim, o grupo 4, que também era o paciente internado que não estava recebendo oxigênio, ele não teve um sinal de melhora, igual teve o grupo 5, né? Então, não é linear, tipo, quanto mais baixo o grupo, ele tem uma resposta. Mas acho que sim, é interessante essa sua observação, e até outros artigos que estudaram, usaram a mesma escala, ele usava, às vezes, uma redução de 2 pontos nessa escala para você considerar como uma resposta, né? Acho que é uma coisa interessante. Oi, gente, boa tarde. Eu queria, sei lá, falar um pouco minha opinião,
E aí eu queria saber de vocês se vocês acham que não faz sentido. Eu fiquei com a impressão que esse estudo, ele tem muitas coisas que incomodam a gente, assim, né? Não só nos resultados, né, que nem a gente estava comentando agora, como também a metodologia, porque eu achei que esse desfecho que eles buscaram, não sei se ele talvez tivesse um impacto clínico tão relevante para a gente julgar que utilizar essa medicação, que assim, sinceramente eu não sei o preço, mas eu acho que ela não deve ser muito barata, ela realmente mudaria desfechos, entendeu? Eu não sei. A minha impressão é que talvez não seja um desfecho primário que a gente, sei lá, busque quando a gente quer alguma medicação contra essa infecção. Não sei se talvez fizesse mais sentido coisas mais robustas do tipo, sei lá, ou mortalidade, ou beleza, não quer usar mortalidade, usar alguma coisa do tipo, ficar, sei lá, não precisar ser entubado, ventilação mecânica, algo do gênero. Não sei, fiquei com essa impressão. E com relação aos resultados mesmo, eu também, assim, me pareceu muito frágil, assim, o estudo, se você coloca como objetivo você realmente usar essa medicação para tratar pacientes com coronavírus, porque, primeiro que, né, assim, tem que buscar muito para achar um benefício, e parece um benefício um pouco efêmero que talvez não justificasse o uso da medicação. Não sei se essa impressão ficou para todo mundo ou se tem gente que não concorda. Vitor, eu concordo que na escolha do desfecho primário é um desfecho que fica mais longe do que a gente, como clínico, gostaria de ver, né? Acho que numa escala assim, de benefício clínico, a redução do tempo de doença precederia algumas outras coisas, né? A redução do tempo de internação, a imortalidade, talvez. Mas acho, assim, só um contraponto, acho que talvez em larga escala, no sentido de uma epidemia, de uma pandemia, né, a gente reduzir o tempo de doença e reduzir o tempo de internação poderia ser alguma coisa benéfica no sentido de sistema de saúde. Óbvio que aí eu não estou botando em conta o preço da medicação e que talvez alguns pacientes seriam internados para receber a medicação, né? E em relação ao resultado, eu concordo plenamente. Assim, não acho que é um resultado forte o suficiente para a gente começar a tratar paciente com Remdesivir baseado em uma evidência, né, robusta. Felipão, Então, pô, cara, eu não sei se você comentou, o final aqui foi uma bagunça aqui na sala, eu não tô conseguindo ouvir direito. Mas o comentário que eu ia fazer, cara, é que assim, quando a gente vê no desfecho ali a curva abrindo no 14º dia, é interessante como essa curva não se mantém, né? Então, assim, a curva começa a abrir, ameaça abrir, mas depois ela converge de novo lá para o final dos 28, 30 dias. E eu não sei, mas parece ser muito ao acaso, porque se essa recuperação não se mantém a longo prazo, tem muita chance daquele momento que você observou ter sido ao acaso, entendeu? A coisa teria que se manter aberta a curva, manter ela aberta para você acreditar que ele realmente vai diminuir o tempo de duração da doença, sabe? Eu não sei o que você acha também desse resultado, sabe? Eu vou falar do pouco que eu entendo de estatística, aí o professor me corrige, mas como o dado que ele utilizou foi o tempo até a recuperação, ele acaba cortando na mediana do tempo dos pacientes que se recuperaram. Então, ele corta ali 50% e vê o tempo que o paciente levou para se recuperar. Mas eu concordo com você que se você for ver mais lá para frente na curva, e isso talvez seja um dado que vai aparecer no próximo artigo, talvez você não tenha um benefício de cura, né? Pode ser, como eu comentei no final, um desfecho tempo limitado, assim. Até o 14º dia a curva abre, só que se você for observar mais para frente,
na verdade, você não teve uma maior taxa de cura com Remdesivir. Ele só agilizou a cura dos pacientes que talvez já fossem se curar, né? Não sei, acho que é uma coisa que a gente tem que aguardar os dados inteiros para a gente conseguir avaliar, né? Gente, alguém quer falar mais alguma coisa aí? Oi, professor, tá me ouvindo? Sim, diga lá, Pedro. Eu fiquei numa dúvida aqui, talvez uma questão mais estatística. Nesse caso, seria possível a gente pensar em calcular um número necessário para tratar, para receber alta em 15 dias? Como um desfecho meio estranho, assim? Sim, cara, é possível sim. É possível sim. Mas é para responder essa pergunta específica. Mas é possível. Qualquer desfecho binário você pode calcular em NNT. Ou NNH. Sei lá, o que você achar. Beleza. Só que daí esse número a gente não tem no artigo, né? Não. Beleza. Não deve ser muito baixo, não. Bom, gente, então, acho que todos nós tivemos aí a mesma impressão do artigo. Acho que, de uma forma geral, eu tive a percepção que foi um estudo que bate um pouco com o que a gente sente na pele, né? No sentido, foi meio no desespero, né? Deu um sinal, qualquer sinal positivo, pode ser que seja positivo, vamos pôr isso para frente para todo mundo ver. Eu acho que até deve ter sido essa mesma ideia dos autores, né? Acho que no aperto que eles estavam passando, que é o que a gente está passando agora, não foi pouca coisa, não. Assim, de uma forma geral, o que eu achei legal, de interessante no estudo, é que ele apresentou de uma forma que queira ou que não, são várias análises explanatórias, né? Então, acho que ela lança várias ideias um pouco diferentes ali. Só sem falar de metodologia propriamente dita, por exemplo, assim, talvez o doente que está um pouco mais grave, que precise de oxigênio, pouco oxigênio, não muito oxigênio, talvez pode ser que seja um doente que se beneficie. Legal, essa acho que é um pensamento explanatório, né? Outra, os doentes mais graves, aparentemente, o benefício, a impressão que eu tive é que era próximo do zero, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Mas, então, aí fica outra ideia explanatória. Poxa, até onde será que o vírus é responsável por tudo que está acontecendo, né? Se eu matar o vírus na fase tardia e isso não tem benefício nenhum, talvez, né, sem ser a gente está matando. Estou supondo que a gente está matando o vírus com Remdesivir. Então, tudo que está acontecendo talvez dependa de outros mecanismos, né? Acho que também é um pensamento explanatório. E acho que dá para a gente tirar outras coisas daí também. Aí, acho que nesse sentido o texto é bem legal, né? Mas tem algumas coisas que acho que a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Por exemplo, tem muitos doentes que ainda estão andando, né? A gente não tem desfecho final deles. Então, se a gente for, assim, desculpa, não sei se é nem... Eu acho que não é correto isso que eu vou falar agora, totalmente correto, pelo menos. Mas se a gente fizer o raciocínio de uma... É que a gente não tem desfecho, então não dá para nem falar em análise preliminar, análise interina. Mas um raciocínio parecido com esse, só lembrar que as análises interinas são perigosas, né? Por isso que existem aí os fatores de penalização para você parar qualquer estudo que seja numa análise explanatória. Desculpa, análise interina. E toda análise interina tende a amplificar os resultados. Toda. E, assim, sem exceção. Inclusive o ARMA, que acho que é um estudo que a gente cita bastante, usa bastante, ele foi uma análise interina. Então, é uma coisa aí para a gente tomar um certo cuidado. Acho que está bem claro no título que os resultados são preliminares, né? Então, o resultado final virá adiante ali. Mas acho que, mais uma vez, isso foi dentro do contexto desespero, né? E, só, desculpa, nesse contexto de desespero, já vem o próximo capítulo, que é o outro estudo, que foi 5 versus 10 dias, né? Então, se a gente não provou nem que funciona, agora vamos provar que
5 e 10 dias são parecidos. É a mesma coisa do estudo da cloroquina, do estudo brasileiro da cloroquina. Tá bom. O que mais que tem de interessante ali? Olha, da análise estatística, assim, putz, qualquer coisa que a gente coloca fora da mortalidade para analisar como curva de sobrevida é sempre é meio perigoso isso, né? A questão de ser competitivos. E só um passo antes, vai. Falando da sobrevida, acho que o que o Felipe comentou é bem importante no sentido de, se você pegar 15 dias, 30, 33 dias que seja, vai, a densidade de qualquer evento, a densidade de sobrevida, aparentemente a curva abre, aí ela tende a fechar. Só lembrar que, conceitualmente, mortalidade e sobrevida são coisas diferentes. Sobrevida põe tempo. Então, você pode ter, por exemplo, a história de você colocar um Toratec, um ventrículo artificial, um ventrículo esquerdo artificial nos doentes com ICC avançado. Em 2 anos, mais ou menos só 10%, 5 a 10% dos 2 grupos vão estar vivos. Tá? Só que o grupo que usa o ventrículo esquerdo, ele sobrevive mais tempo, quer dizer, ele demora mais para morrer dentro desses 2 anos. Então, assim, ele sobrevive mais, mas a mortalidade é a mesma em 2 anos. Então, sobrevida conta a densidade de sobrevida pelo tempo. Aqui, assim, o raciocínio é parecido com isso, né? Então, você tem talvez uma densidade de pacientes livres de doença um pouco maior, até 33 dias, daí eles tendem a ficar iguais. Isso pode ser importante, talvez, no conceito, no sistema de pandemia, com o colapso do sistema de saúde, talvez sim, né? Talvez sim. Não sei dizer isso precisamente. Mas eu acho que, assim, se a gente for levar em conta um sistema de saúde todo estruturado, que está funcionando bem, aí eu acho que ele perde importância. Né? E tinha mais uma coisa. Bom, assim, desenhar N contando o tempo é sempre difícil, né? É sempre difícil. É mais fácil a gente imaginar um certo tempo fixado e fazer as contas para a diferença de sobrevida ou de qualquer evento binário naquele tempo, mas sem contar a densidade de sobrevida. Eles fizeram isso para calcular o N do estudo, né? Eu achei um negócio interessante. E acho que, por fim, só para concluir, acho que a gente precisa ver os resultados finais, né? Pegar o tempo de segmento de todo mundo. Lembrar que, se a gente for raciocinar que nem análise interina, tem aqueles estudos que abrem. Eu mandei recentemente para vocês um texto de análise interina do Lancet. Não sei se vocês lembram disso. Eu vou mandar de novo para vocês lerem, vale a pena. Porque ele pega um dos estudos, eu esqueci qual foi, da cardio, que foi exatamente isso, foi um estudo neutro. Só que daí eles viram retrospectivamente e foram colocando os doentes. Mais uma vez, não é certo pensar nesse estudo com análise interina. Só vou fazer um raciocínio paralelo para só a gente viajar um pouco aí. Mas se você pega o estudo, vai colocando cada doente na sequência que eles foram entrando no estudo. Teve um determinado momento que o estudo foi positivo. Tá? Foi estatisticamente significante. Se parasse ali, a gente ia comprar a ideia de que, poxa, a intervenção foi significativamente melhor. Só que daí eles continuaram coletando, continuaram analisando, foram colocando os doentes, ele se tornou neutro e bem neutro, o estudo. Então, assim, isso pode acontecer. Tá? Isso pode acontecer. Isso é simplesmente acaso, né? E o acaso, ele atrapalha, às vezes, as nossas análises aí. Ainda bem que ele existe, né? E, bom, resumindo, o que eu penso é isso aí. Acho que não é um estudo firme, pelo menos por enquanto. Ainda mais se a gente for falar de valor, de custo-efetividade, para a gente aplicar aí no dia a dia. Principalmente, que nem o Felipe falou, para os doentes críticos. Né? Eu acho que, mas aparentemente ele indicou ali um subgrupo que talvez precise ser melhor estudado mesmo. Vamos ver o resultado final. Se ele mantiver isso, acho que, e se a pandemia prolongar aí por muito tempo, talvez seja um grupo realmente para ser estudado. Né? Que esse grupo que precisa de pouco oxigênio ainda. Que precisa de oxigênio, mas pouco. Vocês têm alguma colocação a mais aí, gente?
Bom, então, gente, bom almoço aí para todos vocês. Bom apetite. A gente volta a se falar logo mais. Até mais. Tchau, tchau.